Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o estudo de número 26. Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou lá em 1 Coríntios 12, verso 13, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito, a nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como este agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Meu amigo, vamos começar esse tema maravilhoso, por isso eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotações, pegar também aí a sua caneta e juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes, eu quero convidar a você a se juntar comigo para a oração. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar chegando até o seu trono de graça por intermédio de Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero também te pedir que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Senhor, que teu Espírito Santo seja o nosso professor e que a palavra de Deus aberta será então a tua boca falando aos nossos corações. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora nós vamos para a nossa primeira pergunta do estudo de hoje. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? Lá em João 14:16, ele diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no livro de Lucas, capítulo 24, versos 49, ele diz assim, Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então a promessa, meu amigo, que Jesus fez para o ser humano é que o Espírito Santo viesse até nós, que o Consolador ficasse conosco. Amém? A pergunta de número 2, o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? O que eles fizeram? Lá em Atos, capítulo 1, verso 4, e diz assim, E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, Ele de mim ouviste. E lá em Atos 12, 14, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Meu amigo, depois que Jesus foi ao céu, os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, aquela promessa do Pai, e o Espírito Santo guiou os discípulos de Jesus. Eles estavam ali testemunhando, orando e esperando o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado sobre ele. E aí você fala, mas Josué, na Bíblia, será que mostra quando se cumpriu essa promessa da vinda do Espírito Santo? Lá em Atos, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, meu amigo, aqui no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos ali naquela casa e, de repente, o Espírito Santo batizou aqueles discípulos vindo do céu. E eles falaram ali, através do Espírito Santo, em outras línguas.
no Pentecostes, numa festa onde muita gente vinha de vários lugares do mundo. E ali tinha muitas línguas diferentes. E ali o Espírito Santo fazia com que os discípulos falassem as línguas daquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, naquela festa. Se ali tinha um japonês, eles ouviam os discípulos falar na língua japonesa. Se ali tinha alguém que falava o inglês, vamos dizer assim, né? Os discípulos falavam através do Espírito Santo a língua daquele local. E a pergunta de número 4, como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, hein? Lá em Atos 5, versos 3 e 4, diz assim: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós vemos aqui que Pedro, falando ali com Ananias, ele falou que ele mentiu contra o Espírito Santo e que o Espírito Santo ali era Deus, né? Lá em Mateus 28, 19, Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então nós vemos aí, meu amigo, que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte ali da terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo vós. Está lá em 2 Coríntios 13, né? E também 1 Coríntios 2, 10, 11 vem falando que ele é onipresente. Olha o que diz aqui no livro de Salmos 139, de 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na mais profundo do abismo, ali estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Então, meu amigo, nós também vemos que ele é o Criador. Lá em Gênesis 1, verso 2, diz assim, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, também, ele foi o Criador, também estava na criação. Que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, né? Jovem falando isso no capítulo 33, verso 4. Então, meu amigo, possui todas as características de uma pessoa. Ele é inteligente também. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2, 10, 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha só, aqui no livro de João 14, 26, ele também nos ensina, ele é professor também. Olha, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está lá no livro de João 14, versos 26. E no livro de 1 Coríntios 12, 13, vem falando assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Então nós vemos aí que o Consolador, ele é um professor também, ele nos ensina o Espírito Santo, né? Ele também possui emoção. Olha o que diz aqui em Efésios 4:30.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa, ele fica triste também, né? E ele fala também, viu? Fala. Olha lá em Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então ele fala, meu amigo, ele fala, ele é uma pessoa, só não sabemos como é a sua aparência física. Conhecimento necessário, viu? Para o plano da salvação. Lá no céu nós vamos conhecer o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e muitas outras coisas. Diz isso lá em João 16, versos 8, viu? Perguntinha de número 5. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele desempenha algumas funções, viu? Lá em João 14, 26, fala assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Consolador, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar. João 16, 8, 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. É uma função do Espírito Santo, te guiar, te ensinar e te guiar, né? 1 Samuel 10,6 diz assim, ó: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro nome. Amém? O Espírito Santo vai se apossar do ser humano, e para ele se apossar do ser humano, você precisa buscar ele todos os dias, pedir o batismo do Espírito Santo para Deus, né? Para que ele possa te ensinar, te guiar na verdade, te convencer do pecado, da justiça e do juízo e mudar a sua natureza. Porque a nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza falha, viu? Só é mudada quando você é batizado com o Espírito Santo. A perguntinha aqui de número 6. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Essa pergunta, hein? Josué, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele fala línguas. Quando o Espírito Santo batiza uma pessoa, ele pula. Olha só, meu amigo, o que a Bíblia diz aqui. No livro de João 3,5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no céu, eu preciso ser batizado da água e ser batizado também com o Espírito Santo. Mateus 3,16 diz assim: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Meu amigo, minha amiga, você já foi batizada nas águas? Ainda não, mas está se preparando para se batizar, não é? Quando você se batiza, nós precisamos também ser batizados com o Espírito Santo, viu? E aí nós precisamos pedir sempre, diariamente, que o batismo do Espírito Santo venha sobre nós. O Espírito Santo, ele é calmo, o Espírito de Deus é um Espírito suave. Muitas vezes, línguas que vocês escutam aí, achando que é o Espírito Santo, muitas vezes não é o Espírito Santo, porque ele não faz isso. As línguas que os discípulos foram batizados eram línguas verdadeiras, não línguas que a gente não entende.
Então, o batismo do Espírito Santo é aquela voz suave que fala ao seu ouvido e te guia em toda a verdade, viu? Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Pergunta de número 7. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então, para que você seja batizado com o Espírito Santo, você tem que obedecer, sim, as verdades bíblicas. Você aprendeu muita coisa nesse estudo, ouvindo a voz de Deus. E você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer? Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Olha o que diz aqui Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu amigo, se você quer saber se você foi batizado com o Espírito Santo, você tem que ter os frutos do Espírito Santo falando ao seu coração. Primeiramente, amar, ter alegria. Ah, Josué, mas não dá para ser alegre com dor, com a perca de um parente. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai ter aquela alegria no seu coração, sim. Você vai ser longânimo, você vai ser bom, você vai ser fiel, você vai ser manso, porque a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. E lá no céu, se você não é manso, não receber esse fruto do Espírito, você não vai entrar no céu. Ter o domínio próprio, né? Se dominar. Contra essas coisas não há lei. Meu amigo, você quer então ser batizado com o Espírito Santo? Quer? O que você deve fazer? Pergunta de número 8. O que devemos pedir hoje a Jesus? O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias. Primeiro, você deve estudar a Bíblia. Você quer receber o Espírito Santo? Estude a Bíblia diariamente, com disposição para obedecer. Um outro ponto aqui é você orar. Sim, a oração, sempre está comungando com Deus através da oração, o estudo da Bíblia e testemunhando também, viu? O que é testemunhar, Josué? É pregar para as pessoas que precisam, é falar para eles. Muitas vezes falam testemunhar de mim, testemunha de Jesus. Se você não tiver nada para testemunhar de você, testemunha de Jesus. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não é verdade? Eu quero fazer nesse momento um pedido especial para você. Ore a Deus para que o batismo do Espírito Santo esteja sobre você. Eu oro todo dia, viu? Eu oro todo dia e devagarinho você vai receber os frutos do Espírito Santo. Amém? Vamos aqui recapitular? Vamos lá? Após a sua ascensão, os discípulos oraram e confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. Isso mesmo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Isso mesmo. A sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. E quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos, viu? Sim, o Espírito Santo faz com que nós obedeçamos a Deus e os mandamentos de Deus. E agora nós vamos para o nosso compromisso de fé. Você quer dedicar tempo todos os dias ao estudo da Bíblia, à oração, para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo? Você deseja isso? Amém! Dessa forma, espero ser poderoso em palavras e ação, bem como no testemunho de minha fé aos semelhantes? Sim? Oh glória! Que Deus abençoe você, viu? Vamos orar? Meu querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu te agradeço, porque Tu bondosamente veio a este mundo, cumpriu, por intermédio de Jesus, o plano B,
o plano da salvação, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Ele veio a este mundo, fez aqui o seu trabalho. Por amor, morreu por mim, pelo meu amigo. Mas ele subiu ao céu e deixou um outro igual a ele, o Consolador, o Espírito Santo, que está em nosso meio hoje. Nós não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos sentir na nossa vida a transformação. Eu te peço, Senhor Deus, que por favor batize a mim, Senhor, batize o meu amigo, a minha amiga que está orando comigo agora com o teu Espírito Santo, para que nós possamos dar os frutos do Espírito, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, que às vezes falta em nós. Por favor, que venhamos receber do Espírito Santo esses frutos. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.